Shalom, shalom, amados! Mais um dia, mais uma oportunidade de fazermos a diferença, de compreendermos, buscarmos conhecer a vontade de Deus e pedir a Ele graça para realizá-la em nome de Jesus. Aproveite, curta e compartilhe. Você é o semeador da palavra. Sabemos que Jesus, para nos ensinar os apóstolos e esses ensinamentos chegassem até nós, Ele ensinou parábolas. E nós temos a parábola, que nos diz que, mesmo a gente estando em Jesus, Ele vai nos podar, a fim de que nós possamos dar mais frutos ainda. E é verdade. Nós gostamos de plantas, Sabemos que a poda, ela traz mais a roseira. Eu tinha uma roseira lindíssima. Quanto mais eu podava, mais ela produzia. Então Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas, ele poda a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Continuem unidos comigo, e eu continuarei unido com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar fruto se ficarem unidos comigo. É interessante isso, Às vezes a gente vai para Jesus e a gente fala assim, meu Deus, quanta luta, quanta dificuldade. Mas imagina, se ele pega alguém que está no mundo, alguém que está no mundo e vem de imediato para Jesus e ele começa a podar, a pessoa não vai aguentar. Mas nós que estamos em Jesus, já temos uma caminhada e Jesus permite que nós passemos por dificuldades, nós somos atacados, pelo inimigo que quer nos tirar, que não gosta de nos ver crescendo, e ele usa pessoas, e Deus permite, porque isso nos leva ao crescimento, isso nos leva ao aprendizado. E nós sabemos, ainda que nós estejamos em Jesus, como ele afirma aqui, mesmo que vocês estejam em mim, meu pai vai podar, meu pai vai, então não nos iludemos, mesmo em Cristo nós receberemos essa poda, porque às vezes as pessoas se iludem. Eu vou para Jesus porque eu não vou ter mais dificuldades. Vamos ter dificuldades sim, porque ele vai nos capacitando cada vez mais. Nós não queremos ser meninos na fé, nós queremos ser adultos na fé, e para isso nós vamos ser podados sim, Como ele disse, nós já estamos limpos pelos ensinamentos que ele tem nos dado. Nós precisaremos continuar unidos a ele. Imagina um galho fora da árvore, ele murcha, ele seca, ele vai ser jogado ao vento, ele vai secar. Mas com Jesus não. O galho está ali na árvore. Pode vir a chuva, pode vir o sol, pode vir os parasitas, as pragas. Ele vai ficar ali, Ele vai passar por tudo aquilo, como nós passamos em nossas vidas, pelas provações, pelos desafios, e continuamos seguindo. Pulando lá para o versículo 16, ele fala: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que os escolhi, para que vão e deem frutos, e que o fruto de vocês não se perca. Isso a fim de que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. O que eu mando a vocês é isto: amem uns aos outros. Tudo que pedirem em nome de Jesus, Deus nos dará. Nossa, tudo? Sim, mas que seja a vontade de Deus. E quando nós andamos com Jesus, nós não ficamos fazendo pedidos egoístas, pedidos só para o nosso bem-estar. Nós nos importamos com o outro. Nós deixamos de ser egoístas. Porque quem conhece Jesus, quem caminha com Jesus, não fica egoísta. E ele fecha no versículo 17 dizendo: o que eu mando a vocês é isto: amem uns aos outros. E amar aos outros é se importar com o outro. Como eu digo e repito, não é só nós olharmos para o nosso umbigo. Olha a nossa volta. Quantas pessoas estão sofrendo? Quantas pessoas não têm o que nós temos? Quantas pessoas nesse momento agora estão em cativeiros, estão no meio da guerra? Quantas crianças estão subnutridas? Eu olho a minha volta e falo, meu Deus, eu sou rica, eu tenho tudo. E eu moro numa casa, Tem um quarto, uma cozinha dividida em cozinha e sala e um banheirinho. Uma área boa. Eu me sinto rica. Eu tenho demais. Eu não preciso ter uma casa enorme com isso, com aquilo outro.
para eu dizer que, sabe, não, eu me sinto abastada, realmente. Hoje em dia eu não tenho carro, não tenho um monte de coisa. Mas eu nunca me senti tão abastada, tão cheia de coisas, tão socorrida nas minhas necessidades. E aquelas necessidades que eu desejo, alguma coisa que eu não tenho, eu analiso e vejo que é fruto mesmo de consequências de escolhas erradas minhas. E Deus está trabalhando, e Deus está me desafiando a eu crescer mais, eu evoluir. Como ele diz aqui, ó, ele vai podando, ele vai permitindo para que nós cresçamos e possamos dar mais frutos. Até o nosso último suspiro, diante de Deus, nós estaremos crescendo, amados. Não vamos parar de crescer, sabe? Jesus é lindo, é maravilhoso. Andar com Ele é viver em novidade de vida, é experimentar coisas que o mundo não é capaz de nos dar, o mundo natural não é capaz de nos dar. Mas quando nós temos Jesus, nós vivemos cheios, nós vivemos em paz, nós vivemos satisfeitos, sabe? Nós não nos sentimos rejeitados, nós não nos importamos que digam e que falem. Não, sabe? Nós nos sentimos conectados com o dono do universo, nós nos sentimos familiarizados. Eu sou filha do Deus Altíssimo, do Deus que me ama, que cuida de mim, que eu falo com Ele, Ele me responde. E um dia eu vou estar com Ele na eternidade. Nossa, que melhor vida do que essa? Sabe? As outras coisas vão estar à volta, né? Um relacionamento, família e tudo. Mas Jesus é o mais precioso tesouro. É a maior satisfação, é a maior alegria. Porque quando nós temos tudo, né? Tudo isso eu acabei de falar até. Mas não temos Jesus, nós não temos paz. Nós não somos capazes de amar saudavelmente. Somos pessoas carentes, somos pessoas ressentidas. E nos relacionamentos, nós passamos por muitas coisas, muitos entraves, né? Porque é nos relacionamentos que nós temos, né, os nossos desafios, que as pessoas não são iguais. E nem todas as pessoas que estão convivendo conosco conhecem Jesus, estão vivendo no caminho de Jesus. E tem aquelas que vivem no caminho de Jesus, mas às vezes vivem uma fé religiosa, não vivem ainda uma espiritualidade saudável. E aí? Então, nós só podemos dar conta de nós mesmos. Nada muda se eu não mudar. E para o outro crescer, eu vou ter que tolerar, eu vou ter que ir além de mim mesma, sabe? Então eu vou ter que estar com a minha cabeça muito arrumada. Saber quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu tô indo. Porque se eu levar para os meus relacionamentos os pesos, as dores, uma identidade ainda que eu não sei quem eu sou, que eu dependo da aprovação dos outros, que eu dependo dos elogios do outro, que eu dependo do reconhecimento do outro, que eu dependo de abraço, que eu dependo de sorrisos, de elogios. E aí? Eu faço isso na vida dos outros? Com perfeição? Não consigo também. Então eu preciso de maturidade. Maturidade em Cristo, maturidade espiritual. Só Jesus é capaz de me dar. Porque Jesus nos ajuda a olhar além. Quando eu olho para alguém que está amargurado, que está triste, que está fazendo fofoca, que está tagarelando, que está criticando, sabe? Eu tenho que ter olhos para ver que aquela pessoa está infeliz. Porque quem está em paz, quem está feliz, quem está andando de fato com Jesus, está fazendo outras coisas, não está fazendo isso. Então, eu vou ter misericórdia. Eu vou dizer como Jesus: Pai, perdoa-os, não sabe o que fazem, sabe? Então, mas para eu fazer isso, eu tenho que estar blindada, né? Principalmente quando isso vem, a gente precisa admitir essas coisas, né? De pessoas que estão próximas de nós, dos nossos familiares. Diz que a flechada que dói mais é que vem de perto, né? Não é que vem de longe, não é que vem de perto. Então, amados, vale a pena. Vale a pena a gente caminhar com Jesus. Vale a pena tudo isso, sabe? A gente passa por momentos de luta, de desafios, de não compreender, não entender muita coisa. Mas aí a gente precisa conhecer Jesus. Porque quando a gente também quer entender, né? É querer estar no controle.
E entender não nos salvará de muitas dores. Não. É diferente a compreensão do entendimento. Compreender em Cristo. Entender fica só a nível de intelecto. Mas compreender, eu vou até Cristo, Ele me capacita, né? A ter o outro olhar sobre aquelas situações que são difíceis. Eu começo a orar, né? As coisas não começam a me incomodar. Um barulho, uma fila, uma crítica, um deboche, sei lá. E com tudo isso, nós temos a felicidade de sermos nós mesmos, sabe? Eu ainda saí agora há pouco, eu tava de chinelo e meia, falei, eu vou assim, meia de touca, ainda tava com... Eu tinha ido hoje pro esporte, né? Ainda tava com um negócio no meu joelho. Então, quer dizer, ontem, né? Eu tava e eu, sabe? Tô nem aí. Tô nem aí. Eu não vou mudar roupa a essa altura, sabe? Eu vou tomar banho depois e tudo mais. E eu não tava nem aí mesmo, né? Então a gente passa a ser livre, a ficar livre, a ficar leve. Isso tudo que nos dá, essa leveza, essa liberdade, sabe? Essa autossatisfação. Quer dizer, alto porque vem do alto de Deus, não tá em nós, não. Mas a gente se sente satisfeito, a gente se sente em paz. É isso, amados. É isso aí. Então andar com Jesus é o melhor. É o melhor caminho, é o único caminho. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho, a verdade e a vida. O que mais que eu posso querer? Eu quero o caminho, eu quero a verdade, eu quero a vida. Então eu quero Jesus. E tão bom, né? O mundo todo se rendesse aos pés de Jesus. Quanta alegria, quanta felicidade, não é mesmo? Vamos orar? Antes de você ir lá orar, compartilha, curta, deixa lá seu comentário, seu pedido de oração. É muito bom. Cada um cumprindo seu papel. Eu tô aqui, né? Trazendo a palavra. E você tá aí para poder mover suas mãos, seu coração, para poder ajudar essa palavra a chegar além de nós mesmos. Vamos orar. Ô Deus Santo, Deus querido, muito obrigada por mais esse dia, Deus, por podermos falar contigo, por termos abrido os nossos olhos, ó Deus. E ao abrir os nossos olhos, nós sabemos, ó Deus, que o Senhor quer contar conosco. Porque nós respiramos porque o Senhor permitiu. Nós dormimos e acordamos, os nossos órgãos continuam funcionando porque o Senhor permitiu, Deus. Porque a hora que o Senhor falar, basta, vai, nós temos que ir. Nós não temos escolha, né? Então, Senhor, que nós façamos o dia de hoje, que nós só temos o hoje, que nesse dia, Deus, o nosso maior desejo seja te ouvir, ó Deus, te conhecer, ó Deus, e através da tua graça, Deus, viver, ó Pai, em amor, em comunhão, ó Pai, contigo, com nós mesmos, ó Deus, nos perdoando, sabe, Deus, não nos culpando, saber que o Senhor já nos perdoou, ó Deus, pedindo a tua ajuda para que aquilo em nós que ainda é desconfortável, aquilo que ainda é imaturo, ó Deus, o Senhor nos ajude, ó Deus, a crescer, ó Pai, em novidade de vida, porque nós temos conhecido a Ti, Deus, o Teu amor, Pai. Muito obrigada, Deus. Sei com cada um que está aqui no canal, cada um que vai passar por esse devocional, ó Deus. Que haja libertação, que haja salvação, que haja cura física, emocional, espiritual, que haja crescimento espiritual, ó Deus. E que nós entendamos, Pai, radicalmente, se ainda não temos essa compreensão, Deus, que o Senhor é videira e nós somos os ramos. Sem Ti, Deus, nós nada podemos, nós secaremos e morreremos, ó Deus. Mas em Ti está a fonte de vida, Deus. Muito obrigada, Deus, por nos amar. Em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Beijo no seu coração. Até o próximo devocional. Hoje à tarde, às 17 horas. Em nome de Jesus.